porque Python é legal de você fazer malware, porque você consegue fazer engenharia reversa muito fácil em Python e obter o código-fonte original. Eu sei que você já viu algum mimizento aí na internet falando algo parecido com isso, se não essa exata mesma frase. Algum Nutelinha vindo aí na internet falando para você que Python não é uma linguagem interessante de se desenvolver, bom, alguma ferramenta ou alguma coisa assim do tipo voltado para segurança, porque Python permite uma engenharia reversa muito simples e muito fácil. Mas a pergunta que eu quero te fazer aqui nesse vídeo é: você aí sabe fazer uma engenharia reversa em um executável Python? Se não, não se preocupa, meu querido, porque é nesse vídeo aqui que eu vou te mostrar tudo que você precisa saber definitivamente para fazer, bom, uma engenharia reversa em um executável Python. Então, para começar, você pode esquecer esse repositório aqui, porque ele não tem nada a ver com o que eu vou mostrar, eu só queria um fundo legal enquanto eu falava aquela introdução. Tudo que eu vou fazer e falar tá nesse meu repositório aqui do GitHub, que eu vou deixar o link na descrição com todos os passos bonitinho do que a gente vai fazer aqui nesse vídeo, e inclusive com os binários que eu vou utilizar aqui nessa aula para, bom, fazer uma engenharia reversa. Antes de mais nada, a gente tem que entender que o Python, diferente de uma linguagem como C, Java, ou bom, ou qualquer outra linguagem que seja compilada, o Python ele não é uma linguagem compilada, né? Quando você pega um código em Python e utiliza ali o PyInstaller para compilar aquele código em um executável, você não está compilando propriamente dito, né? Inclusive, o termo compilar em Python, ele não é tecnicamente correto. O termo mais correto quando a gente está falando em converter um código em Python em executável seria o termo empacotamento. O que acontece quando você utiliza ali o PyInstaller, né, é que o seu código, aquele seu .py, ele vai ser convertido em bytecodes. Esses bytecodes não são ainda linguagens de máquina, né? Esses bytecodes são apenas instruções para o interpretador Python. É o famoso PyC, né? É um arquivinho, é chamado PyC, que sempre que você faz um código .py, você vai ver que em algum lugar ali vai ter esse arquivo .pyc, que é justamente o seu código em formato de bytecodes, que são instruções para que o interpretador do Python consiga executar aquilo. E quando você usa o PyInstaller para converter, para transformar aquele seu código-fonte em um executável, seja em um ELF ali para Debian, né, para os sistemas GNU Linux, ou então em um PE, um Portable Executable, em um exe, né, o que está sendo feito, o que o PyInstaller faz é empacotar tudo que é necessário para executar aquele script, aquele bytecode, né? Ou seja, todas as dependências do seu código vai ficar tudo empacotado em um único arquivo, em um arquivo executável, para que você simplesmente mande aquele arquivo executável, a pessoa pegue aquilo, clica duas vezes e o seu programa roda. E dada essa natureza do empacotamento, a engenharia reversa aí nos scripts Python são relativamente mais simples do que engenharias reversas em scripts como C ou Java. Mas, sem enrolação, e aí, né? Como que a gente faz para começar sequer a fazer uma engenharia reversa em um executável e Python? Então, aqui na minha colinha, né, que eu tenho aqui nas minhas instruções, a primeira coisa que a gente vai fazer é baixar as dependências. Eu já estou aqui com o meu Debian pocando, imagino que você aí também esteja com a sua distro GNU Linux pocando no seu PC. Então a gente vai simplesmente instalar essas dependências aqui, o que a gente precisa, que é o Git, para a gente clonar alguns repositórios, o CMake e o Build Essentials, que vai ser utilizado aqui para a gente compilar o PyCDC, que é o decompilador de Python que a gente vai utilizar aqui, e obviamente o Python 3, né? Aqui eu coloquei Python, esqueci de colocar o 3 aqui, e o Python 3. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é já chegar aqui no nosso Debian pocano, né? Logar como root aqui. Eu, como sempre, com uma pequena deficiência em logar com o usuário root. Não é possível, mano. Pronto. Instalar aqui aquelas ferramentas. Eu já tenho tudo aqui instalado. O Python, na verdade, é o Python 3, tá? Eu tenho só que corrigir aquele repositório depois. Vocês nem vai ver esse erro lá no repositório. Mas aqui eu já tenho tudo instalado. Eu já posso sair aqui do usuário root. Aqui no meu repositório eu já tenho alguns executáveis, né? Que esses executáveis, diga-se de passagem, estão todos disponíveis aqui.
né? Eu não recomendo vocês executarem nenhum deles, apesar do keylogger aqui ele não fazer nada, esses dois executáveis aqui, ó, eles podem comprometer sim o seu sistema, tá? Então eu não recomendo você executar ele em um ambiente que não seja controlado. Aqui a gente não vai executar eles, a gente vai só fazer uma análise de engenharia reversa nesses arquivos, então tá tranquilo. Uma vez baixado aquelas dependências, a gente primeiro vai preparar o nosso ambiente, né? Preparar o nosso ambiente, eu me refiro a baixar essas duas ferramentas aqui, ó, o PyInst Extractor, que é a ferramenta responsável por desempacotar o nosso executável, né? Então, aquele executável, seja um ELF ou um PE, né, um Portable Executable aí, a gente vai desempacotar ele e tirar todas aquelas dependências que estão em um único arquivo para que a gente consiga trabalhar com os bytecodes em Python. E quando a gente tiver os bytecodes em Python, a gente vai utilizar o PyCDC para decompilar aqueles bytecodes. Então, primeiro, eu já vou clonar aqui o repositório do PyInst track, eu não sei ler esse nome, git clone, e o nome do repositório, a gente vai clonar ele aqui, ó, e tá aqui o nosso carinha. Esse cara aqui, ó, ele vai ter só um script.python, que é o que a gente vai utilizar aí para desempacotar os nossos scripts. E agora a gente vai clonar esse repositório aqui do PyCDC. Para clonar ele também é a mesma coisa, git clone e o nome do nosso repositório. Então aqui, ó, a gente já tem quase tudo pronto. Eu só acabei de ver que eu clonei ele no repositório, na pasta errada, eu vou mover ele um diretório atrás para ficar tudo aqui, ó, para ficar tudo aqui bonitinho. Esse cara aqui, ó, ele não está compilado, certo? Mas para compilar ele não tem segredo algum. A gente vai rodar o cmake ponto para a gente preparar ele para ser compilado. E agora com o make a gente vai de fato compilar ele. Compilado aqui, ó, a gente vai ver que vai ser criado dois arquivos, o PyCD-AS e o PyCDC. A gente dá um ls aqui, ó. Vai ser criado esses dois arquivos aqui, ó, e é esses carinha aqui que a gente vai utilizar. Esse PyCDC aqui, ele é de fato o decompilador, né? Ele que faz a conversão, vamos dizer assim, de bytecodes Python para um Python legível, para um código Python legível. E esse PyCDAS aqui, esse PyCDAS, ele é um analisador de estruturas. Ele permite que a gente consiga analisar a estrutura dos nossos bytecodes, né? Esse carinha aqui, ele é muito útil quando a gente não conseguir decompilar certas instruções, porque como a gente vai ver, em versões do Python mais modernas, a gente pode ter problemas em decompilar corretamente algumas instruções, porque o Python ele está sempre em modificações, né? As versões mais novas, o Python está sempre se atualizando, está sempre mudando as formas como trabalhar com os bytecodes, otimizando, né, a forma como trabalhar ali com os bytecodes, o que torna esse processo de decompilação não tão fácil quanto a galerinha aí gosta de fazer parecer. Então, nesses casos, esse carinha aqui, ele pode ser mais útil para a gente entender o que aqueles bytecodes estão fazendo, né? Só que, claro, em um nível muito mais baixo. De qualquer forma, a gente já está aqui com o nosso ambiente preparado, né? Tudo que a gente precisa para fazer a engenharia reversa. Na verdade, a engenharia reversa de código, né? Porque o processo de engenharia reversa vai muito além do que simplesmente converter ali um executável para um código mais legível. Mas de qualquer forma, todas as ferramentas que a gente precisa já está aqui. O primeiro carinha que eu vou trabalhar vai ser esse keylogger.exe aqui, ó. O primeiro passo que a gente tem que fazer é saber se esse executável aqui, ele é de fato um executável, vamos dizer assim, preparado com Python, né? Se esse executável aqui é um código Python por trás dos panos, vamos dizer assim. Existem ferramentas especializadas para você fazer essa análise, mas é claro que aqui eu vou mostrar a forma manual zona, né? Ou seja, o grosso mesmo. Então tem um carinha aqui, ó, já no Debian e na maioria das distribuições Linux, que é o strings.
Com esse carinha aqui, a gente já consegue ter uma noção se o que está por trás desse código .exe aqui é um código Python ou não. Então, por exemplo, eu posso rodar aqui um keylogger. Aqui no caso, logo de cara aqui ele já me mostra algumas coisas, como por exemplo o py27.dll, né? Esse py27.dll nada mais é do que o interpretador do Python na sua versão 2.7, né? Para o Windows. Esse pyz aqui, esse .pyz, na verdade, é como se fosse um zip, né? Aqui dentro tem pode conter bibliotecas do Python. No caso, arquivos.pyc, ou seja, bytecodes. Isso aqui é como se fosse um zip próprio do Python, que ele utiliza para compactar arquivos de bytecode. Fora esses outros arquivos aqui, ó, .pyd, isso aqui já dá a entender, né? Ou seja, já é uma indicação muito forte de que isso aqui, na verdade, trata-se de um executável Python, né? Ou seja, de um código Python aqui que foi transformado em executável. A gente poderia colocar aqui também um grep Python para filtrar, né, vamos dizer assim, ou então com o próprio less a gente poderia dar uma olhada aqui aí e ir caçando bem devagarinho, mas só com isso daqui a gente já consegue ter uma evidência muito forte de que esse executável aqui trata-se de um executável Python. De qualquer forma, só vai ter uma forma da gente ter certeza, né? A gente pode usar aqui o Python, o PyInst, eu não sei ler esse nome, mano. Eu vou chamar de PyInstructor. A gente pode usar o PyInstructor, porra de nome difícil, velho, para tentar, bom, desempacotar o nosso executável, né? Então eu vou chamar aqui o PyInstructor.py que está aqui dentro aqui e vou passar como argumento o meu arquivo .exe, que é o keylogger.exe. Então só passar aqui, ó, ele já mostra algumas informações, como por exemplo, foi utilizado o PyInstaller na versão 2.1 para compilar, vamos dizer assim, né, esse script, para empacotar esse script. Aqui ele fala que a versão do Python que está sendo utilizada no interpretador é o 2.7. Ele traz algumas outras versões também, uma outra informação, quer dizer, ele traz algumas outras informações também, e uma outra informação muito útil é essa daqui, ó, que ele recomenda a gente rodar o PyInstructor, esse script aqui, utilizando o Python 2.7, até para evitar ter alguns problemas, né, na hora de desempacotar ele, porque pode ser que utilizando o Python 3 ele não consiga desempacotar corretamente. Como aqui eu não tenho o Python, na verdade eu até tenho o Python 2, mas nos testes que eu fiz aqui com o Python 3 eu não tive nenhum problema. Mas de qualquer forma, é interessante sim você seguir essa recomendação. Ou seja, se ele detectou que o script que você está tentando desempacotar ele está em X versão, é interessante você usar a mesma versão para desempacotar ele, para evitar, bom, outros problemas que você possa ter aí. Aqui nesse caso, a gente não vai ter esses problemas. De qualquer forma, aqui ele vai criar um novo diretório para mim, né, keylogger.exe_extracted. Então a gente pode entrar nesse diretório. E aqui nesse diretório aqui, a gente tem todas as dependências, tudo que é necessário para fazer o meu script, vamos dizer assim, o meu script ele ser executado, né? A gente tem, por exemplo, algumas DLLs aqui do Windows, né, as dependências para executar ele. A gente tem alguns arquivos PyC, ou seja, bytecodes. Isso aqui provavelmente são as bibliotecas que o script ele está utilizando para funcionar, né? Logo aqui de cara a gente pode analisar esses arquivos e a gente vai ver que tem um arquivinho aqui, é o .manifest. Esse arquivinho .manifest ele vai existir nas versões mais antigas do Python, como por exemplo no Python 2, né, que é o que eu estou rodando aqui. E a gente pode dar uma olhada nesse arquivo .manifest aqui, ó. Esse arquivo .manifest nada mais é do que algumas informações que o PyInstaller ele cria para a gente ter uma noção sobre as entidades assembly, né, desse programa. Então aqui a gente vai conseguir ver, por exemplo, a arquitetura do processador no qual esse script ele foi feito, né? Ou seja, aqui AMD, AMD64, Win32. Aqui a gente tem o nome da entidade assembly, né? Keylogger.py. Com isso daqui a gente também consegue ver que, bom, que o script principal aqui trata-se do keylogger.py, né? Então, provavelmente o script principal aqui é esse carinha aqui, ó, keylogger.py.pyc.
Esse PyC, como eu já falei, nada mais é do que... A gente pode dar uma olhada aqui também com o file, ó, keylogger.py, PyC. Aqui a gente tem um Python 2.7 byte compiled, né? Ou seja, é um bytecode para Python 2.7, ou seja, isso aqui são instruções para que o compilador do Python 2.7 possa executar as ordens, né? E assim fazer o programa funcionar. Agora que a gente tem esse PyC aqui, a gente pode de fato tentar decompilar ele, né? Se a gente der uma olhada nele aqui, ó, nada mais é do que, bom, instruções de máquina, né? Quer dizer, não é bem instrução de máquina, mas nada mais é do que um monte de bytecodes, um binário aqui, que a gente não consegue interpretar, a gente não consegue ler esse arquivo de uma forma, vamos dizer assim, humanizada. E para isso, a gente tem o nosso outro camarada, que a gente compilou ele, o PyCDC, né? Então, PyCDC, a sintaxe é muito simples, PyCDC aqui, e o nome do nosso arquivo, PyC, né? Então, keylogger.pyc, e aqui, ó, ele já tenta trazer aquele código para uma linguagem um pouco mais alto nível, que no caso, a sua linguagem original, no caso, né, o Python 2.7. E aqui você pode ver que ele consegue recuperar tudo, né, diferente de processos de engenharia reversa aí no C, no Java, onde você normalmente não consegue trazer de volta o nome das variáveis, os nomes originais da função. No Python a gente consegue trazer os nomes originais aqui das funções, das variáveis, tudo bonitinho. Isso é porque aqui nesse arquivo aqui, ó, nesse arquivo PyC, contém em formatos de metadados, né, todas essas informações. Então, por exemplo, a gente inclusive consegue ver isso com esse outro carinha aqui, ó, com o PyCDAs, que a gente também compilou. A sintaxe é exatamente a mesma. Aqui a gente consegue ver essas instruções, né, do que esse código ele faz. Claro que aqui em um nível muito mais baixo, né, do que... Porque aqui ele ainda está trabalhando em bytecodes, mas todas aquelas informações, ó, aqui das bibliotecas é que ele estava utilizando, as funções é que ele estava utilizando, tudo isso fica em texto puro. Ah, Messias, mas só tem esse carinha aqui, ó, é o PyCDC para fazer essa decompilação? Não, tem outros, né? Aqui, por exemplo, ó, eu até deixei um outro aqui, que é o Uncompile 6, né? Que ele também funciona e você pode instalar ele de uma maneira muito mais fácil aqui com o Pipe, só que eu nunca consegui usar esse carinha aqui, tá? Eu acho que é porque ele é bem antigo, ele não consegue, ele não estava conseguindo decompilar nem esse script é .py aqui, que foi feito na versão 2.7, e muito menos scripts que foram feitos em versões mais recentes do Python, né? Como é o caso aqui desses outros dois carinhas aqui, ó, o ransomware e o ransomware.exe. E agora eu vou te mostrar que em versões mais novas do Python, a gente pode começar já a ter um pouco mais de dificuldade em fazer essa engenharia reversa. Deixa eu só ver se meu áudio está saindo. A gente pode ter um pouco mais de dificuldade em fazer esse processo de engenharia reversa. E para exemplificar isso, eu vou usar aqui agora o ransomware, né, que dessa vez é um executável para Elf, né, ou seja, bom, é um executável aqui para sistemas GNU Linux. O processo vai ser absolutamente igual o mesmo, né, que a gente utilizou ali no Python 3. Ó, que a gente utilizou aqui é no keylogger.exe no Python 2. Então, eu vou continuar. Ah, antes de mais nada, a gente pode fazer o mesmo processo, né, strings aqui, ó, para verificar se esse carinha aqui, ele é de fato um executável feito com Python, né? Então, grep Python. E aqui, ó, a gente também consegue ver diversas bibliotecas do Linux, né? Esse SO aqui é shared objeto, né? Objetos compartilhados. E aqui, ó, a gente também tem, ó, o blib Python 3.11. Isso aqui é um interpretador do Python para Linux, né? Vamos dizer assim. E diversas outras bibliotecas. Isso daqui dá a entender, é um indicativo extremamente forte de que esse executável foi de fato preparado com o Python. Então, a gente pode garantir, ter certeza absoluta com o nosso carinha que é o PyExtractor, que eu vou chamar de PyExtractor porque eu não sei, porque esse nome, mano, é horrível, né? Pelo amor de Deus, é que nome difícil de ler. Então, mesma sintaxe, arquivo.py e o nosso executável. Aqui ele já não deu nenhuma mensagem. Python PyInstaller na versão 2.1, Python na versão 3.11, que curiosamente é a mesma versão que eu tenho aqui do meu, né?
3.11 também, a mesma versão. E novamente ele criou um novo diretório que está aqui, ó, ransomware-extracted. E eu posso entrar lá dentro, ó, ransomware-extracted. E agora, como você pode ver, em versões mais novas, a gente já não tem aquele carinha .manifest, né? A gente continua tendo aqui as bibliotecas. Como esse executável era um executável de Linux, né? Ou seja, era um ELF32, a gente não tem os pontos DLL, a gente tem os pontos SO, né? Que são os objetos compartilhados aqui do Linux, mas a gente continua aqui com os PyZ, né? O PyZ, os PyC, que são os bytecodes, e esse main aqui, ó. Provavelmente esse main aqui vai ser o arquivo principal. Então, logo de cara, a gente pode tentar utilizar aquele carinha, né? PyCDC, PyCDC, main.py. E aqui, ó, a gente já consegue ver que em versões mais recentes do Python, e claro, em códigos um pouco mais complexos, né? Esse código aqui ele é relativamente mais complexo do que aquele keylogger lá, ele já passa a ter algumas dificuldades para decompilar, ó. Ele não conseguiu decompilar corretamente essa função, então assim, faltou coisas para ser decompiladas nessa função, faltou coisas para ser decompilado nessa função aqui, né? Mas apesar de tudo isso, a gente também consegue só com isso daqui ter uma ideia do que esse código ele está fazendo, né? Então é uma leitura rápida aqui. Tudo isso aqui é função, então a gente já desce lá para baixo e a gente vê que a primeira coisa que ele faz é isso daqui, ó. Ele chama uma função chamada listar arquivos, passa um argumento que é ponto barra. A função listar arquivos, a gente não consegue ver ela completamente, mas apesar do nome, a gente pode ter uma noção do que ela faz, né? Ela, pelo visto, retorna aqui três valores, né? Provavelmente essas três listas aqui. Essas três listas devem conter, vamos dizer assim, os arquivos que está sendo listado, né? Isso aqui bom, é senso comum, né? O nome aqui é listar arquivos, ele está passando um caminho e ainda retorna três variáveis aqui, no caso três listas, provavelmente três listas com nomes file1, file2, file3, deve ser listas contendo arquivos. E em seguida ele inicia três threads, cada thread chamando uma função cripto, chamada cripto, e passando como argumento um desses files, né? Uma lista contendo arquivos. A função cripto, a gente não conseguiu entender também o que ela faz, né? Porque ele não conseguiu decompilar ela. Entretanto, dado essa função aqui, a asEncrypt, a gente pode imaginar que ela criptografa aqueles arquivos. Mas isso acontece novamente porque nas versões mais novas, na verdade o Python em todo momento ele está otimizando o seu sistema, né? Ou seja, isso faz com que esse processo de engenharia reversa se torne cada vez mais difícil, até mesmo para os padrões do Python. Claro que comparando aí com engenharias reversas de outras linguagens, né, como o C, isso aqui ainda é muito mais fácil, é muito mais simples. E a gente ainda pode usar aquele carinho PyCDA-S para tentar entender a estrutura desse código a um nível, vamos dizer assim, a um nível mais baixo, né? Claro que aqui é muito maior porque esse script ele é muito mais complexo. Eu não vou fazer o processo de engenharia reversa nesse script aqui. De qualquer forma, esse script a gente fez em live. Então, se você quer entender como que eu fiz ele, tá em eu acho que é na minha segunda live aqui nesse canal aqui, mano. É só você caçar aí que você acha. E obviamente também existem formas de você dificultar, né, até mesmo esse processo aqui de engenharia reversa. Por exemplo, que é o exemplo desse carinha aqui agora, ó, ransomware.exe. A gente pode usar esse mesmo processo aqui agora para decompilar, né? Ou seja, para decompilar esse carinha aqui. E eu já vou fazer aqui rápido, só porque eu já quero mostrar aqui para vocês. Então aqui, ó, ele já decompilou, né? Ele já desempacotou. Eu posso entrar aqui, ó, ransomware.exe extended. Tá aqui todo aquele script. Como esse executável ele é para Windows, aqui já passa a ter as DLL, né? E aqui, ó, é esse carinha aqui, ó, novo exec. Imagino que seja ele porque ele é o único chamado aqui em português, né? O resto é tudo, assim, padrão aqui, o resto. E esse carinha aqui, novo exec, um carinha em português, no mínimo estranho. Então, já vou chamar aqui, ó, direto o PyCDC para esse novo exec. E olha só, mesmo esse novo exec aqui, ele já se torna bem mais complicado. E como ele é muito maior, eu vou até salvar ele em um arquivo, né? Eu vou redirecionar toda a saída aqui, ó, para um carinha chamado novo.py.
E aqui eu vou, ele deu umas mensagens aqui, mas isso aqui não muda muita coisa não. E vou editar esse arquivo novo.py. E aqui a gente consegue ver que esse já é um script, ó, ofuscado, né? Apesar da gente ter conseguido pegar aqui boa parte do código-fonte dele, não pegamos tudo ainda, ele não conseguiu decompilar parte determinadas funções, e as funções que ele conseguiu pegar, tá tudo ofuscado, a gente não consegue saber o que ele tá fazendo. E diga-se de passagem, esse sistema de ofuscação aqui, ele tá no meu GitHub, né? Ele é inclusive aquele sistema que eu mostrei mais cedo, né? Então aqui, ó, é esse carinha aqui que foi utilizado para ofuscar esse script. Então, assim, existem muitas técnicas para você dificultar, assim, a engenharia reversa em Python. E esse fato, né, de ser mais fácil ser feito a engenharia reversa em script Python é muito utilizado por essa galerinha aí para afirmar que desenvolver sistemas, como, por exemplo, desenvolver malwares em Python, é uma péssima escolha. E para essa galera que tem essa opinião, eu vou deixar um trecho aí da minha última live, na verdade, da minha penúltima live, onde eu faço ao vivo um ransomware. Esse cara aqui, ó, onde eu faço ao vivo um ransomware, esse cara aqui, ó, e a gente bota ele no vírus total e é um ransomware totalmente FUD, ou seja, full undetectable. Então é para essa galera aí que fica no, ai, é horrível fazer malware em Python, simplesmente esfregue esse vídeo na cara deles. Mas por hoje é isso, guys. Happy hacking a todos e até a próxima, meus amigos.